Olá, sou Francisco Bittencourt. Estamos dando início a mais um Liderando com Bita podcast e que hoje apresentará a vocês mais um caos de um gestor de pessoas. Como temos afirmado a vocês, entre as nossas entrevistas do podcast, apresentaremos causos que refletem a vivência e a experiência obtida durante mais de 50 anos, gerenciando pessoas e talentos em diversas organizações no Brasil. A história de hoje, uma história ocorrida durante o período em que eu fui responsável pela área de gestão de recursos humanos, pessoas e talentos, em relação a todo o conjunto L'Oréal Paris, e, ao mesmo tempo, respondia pela gerência de relações industriais da fábrica da empresa, localizada na Via Dutra. Lugar muito agradável, uma fábrica muito bonita, de passagem. E aí, eu me dividia durante a semana nesses dois locais, cuidando das áreas específicas de um RH, e numa determinada noite eu morava a cerca de 40 quilômetros da fábrica. Morava em Jacarepaguá, um bairro da zona quase rural do Rio de Janeiro. Tinha mudado para lá há pouco tempo. E estava madrugada, estava dormindo, inclusive. Não tínhamos celular na época, não tínhamos nada, só o fixo, telefone fixo. E de madrugada, lá pelas, acredito eu, umas 1h30, 2 horas da manhã, recebo um telefonema e era o chefe de segurança da nossa fábrica. Lembram-se de uma história que já contei aqui, que a minha fábrica, eu tinha dois responsáveis pela segurança. Um que era capitão reformado da Marinha e o outro que era sargento reformado da Polícia Militar. Era este segundo que ligou para mim. Dizendo o seguinte: chefe, temos uma situação inusitada aqui. O que houve? Estamos fazendo a ronda, como fazemos, a nossa fábrica ocupava um espaço bem significativo, numa área muito conflagrada, havia algumas comunidades perto, havia problemas de malfeitores, havia assaltos, era um lugar não muito seguro, o que exigia de nós uma atenção muito grande. Nós, inclusive, mantínhamos com as outras empresas uma espécie de corrente para que estivéssemos prontos sempre a auxiliar uns aos outros. E, segundo esse meu supervisor de segurança, durante o tempo em que estavam fazendo a ronda, eis que o segurança, o supervisor, não estava presente, também foi chamado, só que ele morava mais perto. Foi chamado pelo segurança, dizendo o seguinte: na ronda ele percebeu que havia um cidadão alto, com mais de 1,80 m de altura, afrodescendente, sem camisa, andando pelo telhado da fábrica. Ele imediatamente se apavorou. O que fazer? Acompanhou e verificou que o indivíduo andava pelo telhado, ia para um lado, ia para o outro. A fábrica era muito extensa, tinha uma área muito grande. Então, ele acompanhou por baixo o movimento, mas já tinha nos avisado. E quando chegou a mim, eu disse: olha, não façam absolutamente nada. Não tomem nenhuma medida. Qualquer coisa pode nos criar problema no futuro. Eu estou indo para aí. Chamei o outro segurança, avisei o gerente industrial, que preferiu não ir, deixou o assunto conosco, e me dirigi para a fábrica. E, ao chegar, fui levado, vi de longe o personagem, realmente um pouco... Uma história meio assustadora. De madrugada, um indivíduo no escuro, sem camisa, não está querendo recolher pipoca, quer fazer alguma coisa, né, não muito saudável, presume-se. E aí resolvemos montar uma pequena estratégia para, primeiro, evitar que ele fugisse. Era importante. Segundo, avisamos as fábricas em volta, já que estavam todas fazendo. Havia uma fábrica de carrocerias Scania ao nosso lado, havia uma outra fábrica, se não me engano, de
produtos químicos um pouco mais adiante. E do lado, de um dos lados, acho que o lado direito, nós tínhamos a estrada, então não tínhamos mais ninguém ao nosso, que pudesse nos dar mais apoio. E do outro lado da estrada, nós tínhamos outra dependência da L'Oréal, que era a nossa fábrica de cosméticos. Mas ficava um pouco longe, então não havia possibilidade de acesso do nosso gato noturno de passar para lá. Então começamos a verificar, corre daqui, corre dali, fomos fazendo toda uma movimentação para que fosse possível verificar de que forma solucionar o problema. Depois de algum tempo, nós conseguimos trazer, o personagem começou a voltar em direção ao prédio principal, e ao voltar ao prédio principal, e o soldado já, arma em punhos, nada, não faça nada, cuidado com o que você vai fazer. Se puder apagar, se cometer algum erro, mesmo que não cometa erro, qualquer coisa que você faça, você poderá pagar um preço alto pelo seu impulso. Calma, vamos tentar resolver isso aqui. Nós estamos bem equipados, éramos 5 ou 6 pessoas, nós temos como segurar essa situação. Aparentemente o cidadão está sozinho, não vamos nos precipitar. E aí fomos, vamos. Quando, de repente, o indivíduo aproximou-se um pouco mais do local onde nós nos encontrávamos, eu avancei em direção ao local onde ele se encontrava, me afastei um pouco da equipe, para que não houvesse muito tumulto, e consegui ficar próximo dele. Chamei a atenção dele. Dei-lhe um psiu, e quando ele olhou, eu disse, eu reconheci quem era ele. Disse, vou lhe pedir um favor, desça daí e vamos conversar. O senhor está correndo um risco muito grande. Ele me conhecia, sabia quem eu era, desceu, conversamos um pouco distante. Na posição em que eu me encontrava com ele, ele não era visto pelos outros. Não estava armado, não tinha problema nenhum. E eu disse, o senhor está correndo um risco. Ele disse, não imaginei, eu fazia isso nas fábricas que eu dirigi no mundo inteiro. Ele era da Jamaica. Ou seja, tratava-se do nosso diretor industrial. Sujeito muito fogoso, cheio de ideias, e tinha resolvido testar os esquemas de segurança da nossa fábrica. Havia entrado em contato com as empresas laterais, nenhuma delas se propôs a ajudá-lo. Ele, então, como conhecia bem a fábrica, acessou o telhado da fábrica por caminhos que deu para conhecer muito bem. Eu disse, o senhor correu um risco muito grande. Disse, mas as pessoas poderiam me reconhecer. O problema é quando é que elas o reconheceriam. Enquanto o senhor estivesse no telhado ou depois tivesse sido abatido. O senhor esteve a ponto de ser abatido pela nossa segurança. Vamos ser objetivos e claros. O senhor é um homem de 1,80 m, afrodescendente, que era uma expressão não usada na época. Estou usando agora. Sem camisa, de madrugada. Não veio assistir à última sessão de cinema. Na cabeça do nosso segurança, o senhor é um risco. É que ele teve, digamos assim, a maturidade de ligar para o supervisor dele, que ligou para mim. E eu dei instrução, não faça nada para que não cometamos um risco. E aí ele desceu, se propôs. Eu disse para ele, quando o senhor quiser fazer essas verificações de novo, chame um segurança, faça isso junto com ele. A ideia é até interessante, uma ideia diferente, mas não se exponha dessa forma. É um risco muito grande para o senhor, um risco muito grande para a nossa empresa. Aí, com isso, já de camisa, quer dizer, não estava nem de camisa, porque a camisa estava, ele deixou em algum lugar. Ele veio em direção, e era um homem grande, atleta. Já tudo resolvido, era trata-se do nosso diretor, que estava fazendo um passeio para testar a segurança do prédio. Está tudo resolvido, fomos até a sala dele,
tomamos lá uma água gelada e o problema ficou resolvido. Durante o período que lá estive, ele ainda fez 2 ou 3 verificações, mas, atendendo ao nosso pedido, ele não fez sozinho. Nunca me chamou, porque eu não era dado a essas aventuras. Mas chamava o chefe de segurança, fazia as verificações e, com isso, a segurança da nossa fábrica estava sempre acima do esperado. Esse episódio é um episódio que foi marcante, porque nos meus 50 anos de experiência, nunca vivenciei nada parecido. Mas que, sem dúvida nenhuma, rendeu depois gargalhada, quando isso foi discutido na reunião de diretoria, e ele próprio se propôs a contar a história. Ele já tinha uma certa resistência, né, por parte dos outros diretores, porque ele era considerado excêntrico. Depois dessa história, a excentricidade dele atingiu a escala Richter no seu grau máximo. Mas passou e foi mais um caos a ser relatado aqui para vocês. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Não se esqueçam, acessem a nossa história via YouTube e Spotify. E até uma próxima oportunidade.